Beleza. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui com o More Raps Chat, hoje com o Lucas Castro. É o nome. Não sabia. More Raps Chat, mais uma vez aqui hoje Bora. com o Lucas Castro, coach e atleta aqui da equipe More Raps, a Vitória, atleta de CrossFit. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Valeu, eu tava fugindo igual a Marcelinha tá fazendo, né? Mas, vambora. Não tinha jeito, uma hora tem que ser. E eu queria só dizer que, se eu não disse isso em alguma outra oportunidade, o quanto eu admiro você. Obrigado. Como atleta e treinador, né? O treinador que você está se tornou. E o atleta que você é desde que eu sempre te vi. Talvez até mais do que as meninas. O quê? Talvez eu admire mais você do que as meninas. Tá exagerando. Não, acho que não, mas... Bom, muito legal estar podendo conversar com você um pouco mais. Valeu. Beleza. Então eu vou começar com o começo mesmo. Beleza. Não sei se as pessoas sabem, mas antes de você ser atleta de CrossFit, você já era atleta de judô. E você tem uma história aí no esporte. Então, não é de hoje, né, esse seu envolvimento com o atleticismo. Então, fala um pouco como é que foi a sua trajetória no judô, como é que era. Conta um pouco desse início. Eu era atleta, na verdade eu comecei o judô tarde, né, com relação ao normal das pessoas, né? Normalmente o pessoal começa desde pequenininho, né, e eu já comecei bem tarde. Eu comecei acho que com 11 anos ou 12. Eu tinha um cabelão enorme assim, tamanho do teu. E quando eu comecei a fazer judô, eu tive que cortar o cabelo. Foi por algum motivo específico? Não, então, eu morava em Muriqui, né, quando eu era mais novo, que é uma cidade bem interior, não tinha nada. Eu não fazia esporte, jogava futebol, brincava na rua, coisa de criança. Então eu sempre tive uma infância bastante, assim, da rua mesmo. Não tinha nada pra fazer, não tinha televisão tinha, mas internet, essas coisas, não tinha nem vontade de ter, só ficava brincando na rua. E quando eu fiz uma certa idade, eu fui morar em Santa Cruz, porque, assim, lá só tinha uma escola municipal. Lá em Muriqui? Lá em Muriqui. A gente estudava lá, eu e minha irmã, aí surgiu a necessidade de começar a estudar numa escola um pouco melhor. E minha mãe, que é militar, pediu transferência para Santa Cruz e a gente foi morar numa vila militar lá em Santa Cruz. Entendi. E, assim, não lembro se foi logo quando a gente chegou lá em Santa Cruz, mas assim que abriu, era uma academia nova, bem perto lá da vila onde a gente morava. Eu entrei, lá tinha todas as atividades, tinha judô, natação, futebol, tinha tudo, era tipo um clube. Sim. Né? Que normalmente tem mais pra lá, né? Clubes assim que tem tudo. Aí eu entrei só pra fazer futebol, que eu já fazia futebol antes. Já jogava futebol, quando eu era mais novo, lá em Muriqui, até. Aí lá era a escolinha do Flamengo, eu queria ser jogador de futebol. Aí eu entrei lá pra jogar futebol mesmo, então jogava futebol lá e tal. Aí minha irmã que entrou nas atividades normais, era mais nova que eu, fazia judô, natação, essas coisas. Sim. Aí, sim, não lembro, eu fazia futebol e eu acabei indo fazer judô também, né? Tá novinho assim, com energia infinita. Né? Aí eu fui pro judô, não lembro se eu fazia natação, tudo junto, eu fazia tudo. Aí acabou que eu comecei a gostar bastante do judô, né? Eu sempre, assim, desde novinho, consegui aprender as coisas bem rápido, né? E fui melhorando no judô, lá acho que era a Academia Projeção, o nome da academia que tinha lá, tipo uma boxe, né? Só que lá era a escola de judô Projeção e tinha diversas outras unidades. Eu ainda nem levava muito a sério o judô, até que a gente fez um Kangeiko. Kangeiko significa treinamento de inverno, né? Onde a gente se reunia e fomos para um sítio lá. Tipo uma colônia de férias. Tipo uma colônia de férias do judô. Sim. Entendeu? Aí juntou com as outras unidades da Projeção. Sim. Né, tinha campeonato? Não tinha campeonato, mas juntou todas as unidades da Projeção e a gente se reuniu lá nesse sítio. E eu acabei me destacando lá, tipo, meninos que já eram bons, né, já graduados, eu novinho, acho que eu já era grande, mas eu era tipo faixa amarela. Sim. Sim, eu tava iniciando e eu me destaquei bastante lá e o técnico falou que eu tinha que treinar judô, a Vera. Aí, beleza, vamos, né? Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Fazendo nada. Fazendo nada, fui.
Aí foi assim que eu comecei o judô. Aí de lá já não tinha como mais eu continuar treinando lá por causa do nível, né? Sim. Até fazia jiu-jitsu com os adultos e tal, mas só tinha criança lá e eu não ia conseguir evoluir mais naquele judô lá, né? Naquela academia. E eu passei a treinar em outra academia em Campo Grande. Eu morava em Santa Cruz, eu ia pra Campo Grande treinar todo dia. No começo minha mãe me levava e tal, eu era pequenininho, e depois eu fui pra... Sozinho. Comecei a ir sozinho. Aí passei um tempo lá, treinando lá, evolui bastante, era uma escola de judô boa, assim, bem raiz, né? Era tipo não sei explicar como que era um galpão assim, muito rústico, era só um tatame, e o sensei era não sei como que ele tá hoje, era seu Hélio, ele era um cara bem velho, bem rígido assim, diziam que antigamente ele dava aula com uma shinai na mão, que era uma varinha e dava porrada nos moleques. E evolui bastante lá, até que eu também tive que sair de lá, porque o treino acabou começando a ficar um pouco fraco e tal. Não, assim, eu fui evoluindo sim, mas questão assim, a galera vai abandonando. Aí eu fui, alguém me indicou, não lembro, aí eu comecei a treinar no Flamengo. Eu comecei a treinar no Flamengo e fui atleta do Flamengo por um tempo. Mas eu não era lá do Flamengo mesmo, eu era de um polo lá de Campo Grande também. E 2 vezes na semana a gente tinha que ir pro Flamengo de trem, né? Ou alguém levava a gente, mas normalmente a gente ia de trem. E engraçado que a gente, depois de um tempo, ficava pensando que eu passava mais tempo indo pra lá do que treinando. Tipo, eu morava em Santa Cruz, então até chegar em São Cristóvão, acho que era 1h30 para chegar o trajeto do trem. E para chegar lá no Flamengo, eu pegava mais um ônibus, demorava mais uns 40 minutos. Aí, somando tudo, dava umas quase 4 horas de viagem e de treino dava 2 horas que voltava. Mas foi uma fase muito boa, né? Da minha vida, eu era novinho e comecei a treinar judô dessa forma. Aí depois que eu vim morar na Tijuca, né? Minha mãe se transferiu também para o colégio militar, começou a trabalhar no colégio militar por minha irmã lá, para ela estudar lá. Acabou que eu comecei a estudar lá também, mas enfim, aí eu vim morar na Tijuca e comecei a treinar direto no Flamengo. Integral, né? Todo dia. E a faculdade de educação física veio por conta do esporte hoje? Então, eu já queria fazer educação física, né? Desde novo, isso aí. Na verdade, eu queria fazer educação física, eu queria ser professor de judô, né? E acabou que eu fiz educação física, eu já queria, né? Já era uma coisa que eu me identificava bastante. E fiz o último ano no colégio militar, fui uma boa escola e fui para ter educação física na UFRJ. E o CrossFit, como é que começou? Então, o CrossFit foi bem depois, né? Eu era atleta de judô, tive bons resultados, assim, não consegui alcançar os resultados que eu queria, eu tive uma lesão muito séria no cotovelo. Minha melhor fase até eu estava treinando, ia fazer seletiva para a seleção brasileira, júnior, né? Tava numa fase muito boa e um belo dia faltava, sei lá, menos de um mês para a competição, tava voando, tava treinando muito bem. Aí no treino eu quebrei o braço, né? Eu levei um golpe lá, botei a mão no chão, que é clássico, né? De quebrar o braço no judô e meter a mão no chão na hora da queda. E acabou que, tipo, lesionei o cotovelo e esse evento já era, né, pra mim. Eu até fui, né, que eu já tava com tudo comprado, né, normalmente as viagens eram todas pagas pelo Flamengo. Sim. Eu fui lá de braço quebrado, ainda queria lutar. Não vou tirar essa porra, vou lutar, eu preciso. Sei que eu era loucão mesmo. Mas eu acho que é também do atleta, né, cara? Você se prepara pra aquele momento. Tipo, quando eu quebrei o braço no dia, eu ainda achava que eu ia lutar, entendeu? Tipo, não, vai dar, entendeu? Ainda dá. E eu acabei não lutando nessa seletiva que era muito importante. E eu fiquei um tempo, né, me recuperando da lesão. Tipo, acho que eu fiquei de gesso, acho que 9 dias. Eu arranquei gesso. Não ficar com essa porra não sei o quê. Aí não fiz fisioterapia direito, já voltei a treinar muito rápido, né? Fazia musculação escondida, não podia fazer lá no Flamengo, né? Que lá a gente treinava, fazia preparação física. Aí eu acho que eu entrei na Smart Fit para ir malhar, para não ficar parado, eu era muito tarado de treino. E aí eu tive essa lesão,
não consegui me recuperei, né, e tal, mas não consegui obter os resultados que eu tinha, né, antes de ter a lesão. Não que eu tivesse tido alguns resultados, mas não consegui ter a performance que eu tinha como atleta, porque para continuar, até conseguiria, mas eu tive que adaptar muita coisa e o tempo vai passando, né, e tal. Você vê que acontece algumas coisas, por exemplo, lá no Flamengo tinha uma política assim, tipo, os atletas X tinham... Tal idade, tal faixa. Não é isso, eu já era, não sei se eu era faixa preta já, acho que não, acho que era faixa marrom, mas não tem nada a ver com faixa, assim, com resultados mesmo, rendimento. Entendi. Aí teve uma época de transição que, assim que eu me lesionei, uma grande parte da equipe do Flamengo saiu de lá e foi pra Gama Filho, que reabriu a Gama Filho e tal, o judô da Gama Filho sempre foi bem tradicional e voltou a ter e tal. Aí eu decidi ficar no Flamengo, que o meu técnico, que era o André, eu tinha bastante apego por ele, os ensinamentos dele e tal. E ele pediu para eu ficar, mesmo com essa grande crise que aconteceu, e eu acabei ficando no Flamengo. Que foi, assim, bom, né, e tal, mas que futuramente foi o que acabou acabando com a minha carreira no judô. Eu vejo os amigos que foram para Gama Filho naquela época... Tiveram, de repente, rendimento melhor. Não é que tiveram um rendimento melhor, tipo, eles continuaram, entendeu? E eu, como a equipe do Flamengo se enfraqueceu e eu fiquei, né, acaba que uma coisa leva a outra, eu acabei me enfraquecendo também e não consegui obter os resultados que eu tinha. E tentei subir de peso e tal, aquela coisa no judô tem categoria de peso, eu era muito magro, era muito leve, pesava 66, tinha dificuldade de perder peso, mas nessa transição de não obter resultados, tu fica naquela, vou subir de peso, vou tentar em cima e tal. Aí foi que eu acabei não tendo mais ainda resultados, né, porque eu sempre fui magro, né. Até na minha categoria eu era magro. Tipo, eu pesava 66 e o cara pesava a mesma coisa que eu e era muito mais forte que eu. Entendeu? E quando eu fui pra cima, então, aí que ferrou. Ferrou tudo. Aí eu tinha força e tal, mas, assim... Talvez o tamanho... o tamanho não tinha e tal, mas... Aí, enfim, não tive bons resultados. Comecei a não ter bons resultados, aí chegou uma época que entrou... O único cara que me ganhava no Rio era o Juliano, o nome dele, eu lembro até hoje. Talvez ficar pouco tempo, né? Aí o que aconteceu? Eu só perdia pra esse garoto, Juliano. Esse moleque é sinistro. Na época ele era sinistro. Aí o que aconteceu? Ele foi pro Flamengo. E como ele foi pro Flamengo, eu tava nessa, ele pegou o meu lugar. Pegou o meu lugar, assim, na equipe principal. Sim. E, tipo, o salário que eu ganhava foi pra ele, essas coisas. Sim. Né? E o que me desmotivou bastante, né, com isso... E acabei que fiquei naquela coisa, vou parar e tal. Aí até tentei continuar, eu acho que aconteceu que até o técnico foi embora, isso foi uma crise tremenda lá no Flamengo. Até hoje o Flamengo do judô já era, assim, não se estabeleceu, desde aquela grande época que a gente tinha, né, que era a maior equipe do Rio. E tentei continuar treinando no GQA, fiz uns treinos lá, que é lá na ilha. Só que era muito ruim de chegar lá, tipo, pra chegar lá, pegar um engarrafamento enorme e tal. Aí não vingou e tal, aí eu conheci o CrossFit. Né? Antes de você continuar, hoje, olhando pra trás, você tem o sentimento de que faria diferente ou de ter ido de repente pra Gama Filho? Então, assim... Você tem esse sentimento? Não, então, meu sonho era, né, ser atleta de judô e ter excelentes resultados como atleta de judô. Não tem como a gente saber, né, assim, o que seria se eu tivesse ido, às vezes estaria no mesmo, né? Mas eu acho que aquela era uma oportunidade que eu não deveria ter deixado passar. Provavelmente eu iria parar também, como, assim, né, acontece com todo mundo, mas aconteceu, né, de eu ter ficado e eu acho que seria uma oportunidade boa, mas a vida vai trazendo outras oportunidades. Né? Talvez se eu tivesse ido, eu ainda estaria lá, não ter acontecido tudo que aconteceu depois da minha vida, até aqui. Mas acontece, né? São as escolhas que a gente faz que no futuro a gente vai acabar, né, vendo que deu certo. Eu acho que sim, eu não ter ido não tem nada a ver com a escolha que eu fiz de ter parado, entendeu? A escolha que eu fiz de ter parado foi acho que é uma escolha assim, difícil, mas que foi positiva. Se eu tivesse ido ou não, talvez não faz diferença. Sim.
Mas de eu ter parado, acho que foi uma escolha positiva que eu foi, porque assim, como eu era atleta, me dedicava muito, eu levei a faculdade, nas coxas, demorei muito para me formar, demorei bastante tempo mesmo para me formar. Por causa disso, eu viajava, assim, não levava muito a sério a faculdade porque o meu foco era realmente o judô. Né? Eu era 100% atleta de judô e fazia faculdade. Ainda mais que a faculdade era pública, então tava nem aí, faltava não, mas tipo, levava mesmo nas coxas. E eu ter parado, assim, fez a minha visão mudar um pouco, né? Tipo, dediquei a finalizar a faculdade, conheci o CrossFit, comecei a trabalhar na área da educação física, então acho que foi bastante positivo. Como é que foi? Como é que você conheceu o CrossFit então, depois disso tudo? Então, eu ainda fazia judô, né, quando eu conheci o CrossFit, eu ainda estava treinando, acho que ainda estava até no Flamengo, ainda foi bastante tempo atrás. Tem mais de 5 anos. Tem. De quê? Que você estava no Flamengo, bem mais, não? Não lembro também. Não lembro qual foi a data assim que eu parei. Mas é porque tipo, eu ainda fui treinar em outros lugares, ainda sendo do Flamengo. Quando você começou a trabalhar aqui, você ainda estava no judô? Não. Já tinha saído? Já tinha saído. Então, mas eu ainda ia às vezes, tipo assim, entendeu? Eu tava naquele período de, tô parando, Aí eu conheci o CrossFit porque devo ter conhecido o CrossFit antes, mas eu não fazia, nem sabia direito o que era. Aí a Tati, eu sou namorada da Tati, né? E ela falou que abriu um CrossFit perto da casa dela. Você se conheceu na faculdade? Não, conheci ela no judô. Ela também era atleta lá do Flamengo. E a gente já namorava e ela foi abriu a Vitória, né? E a gente foi lá fazer uma aula. Aí a gente fez lá a primeira aula e tal. Foi uma doideira. Se você pensar como é que foi, tipo, jamais a gente faria isso hoje, né? Como é que foi minha primeira... Não deixaria ninguém fazer isso, né? Vou contar mais ou menos como é que foi. Claro, fica à vontade. A aula era a aula fundamental 2, que a gente tem hoje aqui na Vitória, que é deadlift e corrida. Esse era o odd do dia, não lembro quanto tempo, se era 8 ou 10 minutos. E no dia que eu vim, tinha era um rap. No dia que eu vim, tinha algumas pessoas que já treinavam. Aí eu sempre fui bastante competitivo, né? E eu já sabia fazer deadlift, né? Eu já fazia preparação física lá no judô, então eu já tinha certa experiência com esse tipo de movimento, já fazia levantamento de peso olímpico e tal. Aí tinha deadlift no dia e tal, treino de força, fizemos. Aí na hora do odd, a gente tinha que fazer o odd com 70% da carga que a gente levantou no treino de força. Aí a gente fez a conta lá, arredondamos e eu fiz o odd. 10 deadlifts. Óbvio. Não lembro. Acho que foi até pra menos. 10 deadlifts e 200 de corrida. Aí eu fiz esse odd com 90 quilos. 10 deadlifts e 200 de corrida. Acho que em 10 minutos eu fiz 5 rounds. Meu irmão, já era pra mim. Acabou tudo. Pô, se tu pensar hoje em dia, se tu pensa no odd em 10 deadlifts e 200 de corrida, caralho, vai ser foda. Violento. Aí eu não sabia de nada, né? Vambora, deadlift lá. Todas as corridas. Corrida louca, meu irmão. Fiquei de um jeito totalmente inflamado, nunca tinha ficado assim. Aí eu ia até treinar o judô ainda, eu lembro, porque eu chegava lá no judô e pedia pros caras, me alonga aí, fazer alguma coisa, que eu tô fudido, eu fiz CrossFit, não sei o quê. Aí esse foi o primeiro treino que eu fiz de CrossFit. Eu moro ainda na Tijuca, que é bastante longe daqui e tal. E não tinha como eu ficar treinando aqui, não fazia sentido, né? Eu vim da Tijuca para treinar CrossFit aqui, então acabou que eu não ia fazer. Aí eu até fiz algumas outras aulas sem pagar, né, e tal. Aí ela, não, vou fazer mais uma aula experimental aí, acho que a Tati ia se matricular, acho que ela se matriculou e eu tava vindo com ela. Aí eu sumi, né, porque não ia dar pra continuar. Até dei uma olhada no CrossFit, fiz alguns treinos de CrossFit onde eu treinava, que era lá no CT do Maria Lenk, lá no COB. Não, vamos fazer isso aqui e tal, a gente foi, treinou e tal. Aí o Beto me mandou mensagem no Face na época. Cadê tu? Não sei o que, sumiu. Não, vem treinar. Aí quando eu fui lá, como ele tinha me convidado para treinar, ele me convidou para estagiar lá na academia, ele sabia que eu fazia educação física. Talvez quem tenha me indicado foi o Alan, né, que eu trabalhei com ele na companhia atlética, eu fui estagiário lá da companhia atlética e na época ele era estagiário também junto comigo, a gente trabalhava no mesmo horário, conheci ele lá. Não sabia
E ele me indicou, não sei se foi ele que me indicou e tal. Aí o Beto me convidou para estagiar lá na Vitória e foi assim que eu entrei na Vitória, né? Entrei no CrossFit dessa forma. Aí eu estagiava lá, acho que era um horário assim, doido, acho que era 3 horas só que eu ficava. Eu chegava, treinava e estagiava depois. E foi assim que eu comecei o CrossFit. 2 meses depois eu tava competindo. Também, mas assim, foi assim que eu comecei. Maneiro. Legal não saber dessa história da Lu. Beleza. Isso aqui é uma curiosidade minha, que eu já sei, né? Mas talvez as pessoas não saibam. Tá. Você então não teve nada vinculado com ginástica antes do CrossFit? Não. Só que assim, pra mim, pra essas pessoas que treinam com você, a gente consegue ver a facilidade que você tem de pegar as coisas, sabe? Qualquer movimento, você fica um tempinho, faz 1, 2, 3 repetições e daqui a pouco você já tá, tipo, rasgando, violento, fazendo da forma mais perfeita. Como é que é isso? Então, eu sempre tive uma grande... Sim, não tô me gabando não, só tô falando uma característica. Desde a época do judô, eu sempre tive uma técnica muito desenvolvida. Eu nunca tive tanta força, eu nunca fui tão bom assim, ímpeto de competitivo. Mas tecnicamente eu era um dos melhores, 100%. A Tati era a Tamara, a Tati que está aqui com a gente hoje pode confirmar, eu sempre fui muito técnico. Assim, isso não tem nada em relação a resultados competitivos, você sabe. E eu sempre aprendi as técnicas fácil. Eu via alguém fazer alguma coisa, eu ficava olhando, vou fazer e fazia, né? E assim, a vivência, né, foi... Movimentos mudaram, mas mesmo assim eu conseguia assimilar. Você teve, né, ao longo da sua vida, acho que também colaboram para isso, né? Tua própria infância fazendo talvez sim, sempre. Mas eu sempre tive uma grande facilidade de aprender um gesto técnico, seja do LPO, seja da ginástica, e na época do judô também era bastante técnico. E eu acho, pelo menos, talvez você concorde, que isso, para alguém que de repente não é tão forte brutamente, faz toda a diferença no CrossFit, agora relacionando o CrossFit diretamente. Em workout, por exemplo, cycling, seu cycling é um dos melhores, porque às vezes cargas máximas pesa um pouco, mas tipo, bota um pouquinho menos de peso que o cycling vai justamente só pela técnica. A aptidão técnica, né, vai te ajudar a justamente isso, a você lutar contra a força. No judô era isso, né? Era técnica contra a força. Eu não tô um pouco, como é que fala? Não tô afiado, mas uma das grandes frases do judô era a técnica se sobrepor ao esforço físico. Então eu sempre tive isso na risca, né? Eu seguia isso. O nego falava pra mim não, agora falam muito mais, não, você tem que ficar forte, cara, você tem que ficar forte. E a minha visão era totalmente contrária, não, eu sou técnico, então não preciso dessa força toda que vocês acham que eu preciso. E eu vivi toda a minha vida, assim, do judô, seguindo isso. Eu preciso ser técnico. Assim, óbvio que vai cobrar uma hora a falta de força, mas o trabalho da técnica eu sempre tive bastante... trabalhei bastante. Legal. E essa frase do judô se articula também com uma... Não sei se é uma frase, mas era uma frase mesmo, é uma frase feita assim, mas só que eu esqueci. Não, que acho que a essência do CrossFit também é essa questão de economizar energia. Assim. Cada vez ter mais trabalho e menos tempo, então assim, tudo é com eficiência. E uma coisa que eu falo bastante, né, também. Exatamente. Tipo, tem que gastar menos energia, você está gastando energia à toa. Então isso é uma coisa que assim, eu consigo transferir bastante para o que a gente faz, né? Assim, às vezes dá para fazer isso gastando menos energia. Eu falo bastante, às vezes não, mas eu quero fazer assim mesmo, então foda-se. Mas, tipo, quanto mais a gente melhorar a nossa técnica, menos energia a gente vai gastar. Então, ou a gente vai conseguir alcançar o objetivo mais rápido, né? Às vezes você não tem tanta força para fazer assim, por exemplo, tem gente que não consegue levantar o clean por causa do front squat. Sim. E tem gente que tem um front squat muito alto e não consegue levantar no clean. Entendeu? Porque a força dela não está adequada com a capacidade técnica dela. E tu vê que os atletas mais técnicos eles levantam quase a mesma coisa, né? Então,
a questão técnica eu acho muito importante em todos os sentidos. E como é que foi foi de propósito? Como é que foi que aconteceu essa sua... Não diria guinada, porque como atleta especificamente, você precisa ser bom em todas as coisas. Sim. Isso é o CrossFit, né? Mas como treinador, a gente vê você bastante engajado com a parte ginástica da coisa. Como é que foi isso? Foi de propósito? Não é que seja de propósito, né? Tipo, óbvio que, tipo, como é uma modalidade muito ampla, você se identifica com algumas partes. Talvez eu me identifique com a ginástica porque eu sou leve, né? Eu sou uma pessoa leve, magra, que não tem tanta força. Eu não, assim, eu acho, a minha opinião, assim, não que seja, assim, a verdade absoluta, né? Eu acho que, tipo, você deve ser exemplo, né? Você precisa ser um exemplo, assim, não tô falando totalmente na questão demonstrativa e tal, mas se você conseguir combinar toda a teoria, todo o conteúdo que você possui, né? Todo o conhecimento que você tem e ainda ter esse aspecto de conseguir mostrar, de conseguir passar de maneira, ser um exemplo para o seu aluno, eu acho isso muito importante. E foi nesse tema, né, que eu acho que eu consegui fazer isso, né, consegui me tornar esse ideal que eu acho, que é ter o conhecimento e conseguir demonstrar e ter recurso para poder, assim, não que quem não consegue demonstrar e tem um conhecimento absurdo, eu acho que, entendeu? Sim. Mas eu acho que a combinação eleva diferenciado. É, isso aí, eu acho que nesse âmbito eu escolhi, né? Talvez ele me escolheu, né? Pelo meu tamanho, pela minha genética, e foi isso. E aí tem uma pergunta aqui sobre isso. Quando vem um curso de ginástica? Alguma coisa? Bom, então aí, né? Se pintar alguma oportunidade, algum convite, com certeza eu vou estar disposto a estar... já teve uns, já teve alguns, né? Mas a partir de agora eu vou dar um pouco mais de foco nessa parte. Eu até recebi um convite, não está oficial ainda, então deixa pra lá, né? Mas estão aí, né? Como é que fala? Sei, mas é só a galera aguardar. Compartilhar conhecimento. Com certeza. Né? E ajudar a quem quiser aprender, com certeza. Muito legal. Beleza. Próxima pergunta. Qual é o seu maior foco? Eu sei, são parecidas, então eu vou tentar juntar tudo. Tem perguntas aqui relacionadas à sua parte como atleta, falando como atleta de CrossFit. Qual é hoje o seu maior objetivo em relação a essa parte de ser atleta de CrossFit, maior ambição, o seu maior foco no CrossFit hoje, dentro dessa área de ser atleta? Então, eu já tive uma ambição bem maior, né, há um tempo atrás. Não que eu não tenha, né, mas a realidade atual faz a gente pensar um pouco mais no que a gente quer. Mas assim, antes, né? A vida vai trazendo oportunidades, a gente vai fazendo as coisas. Isso aí. Eu acho que eu sou um bom atleta, eu poderia ser bem melhor, né? Assim, talvez a atualização, né, das pessoas, das pessoas, né? Assim, como é que se fala? Antigamente era mais fácil, porque tinha pouca gente que tinha essa bagagem. Sim. Que a gente tinha, né? Tipo, que eu tinha, e eu conseguia mais ou menos me destacar um pouco mais. Hoje em dia, como o esporte cresceu e já tem mais tempo, eu já perdi essa vantagem que eu tinha alguns anos atrás, né? E eu acho que novos atletas estão surgindo com uma vantagem direcionada à minha grande desvantagem, que é a força, né? Ter aquela estrutura de aguentar a força, que antigamente eu achava que não era tão assim, sempre foi muito necessário, mas que não faria tanta diferença, e agora a gente vê que faz muita diferença. É mais fácil você trabalhar com um atleta que já é forte, melhorar o aspecto técnico dele, do que ao contrário. Pegar um atleta muito técnico e depois querer deixar ele forte. E é um processo um pouco mais longo, né? Não que
eu não tipo, tenha desistido. Mas é um processo demorado e a gente tem que ter paciência, né? Então, eu já entendi que é um processo demorado e que a gente tem que ir com calma, né? Até que a gente consiga alcançar. De repente, daqui a uns anos, quando eu ficar mais forte, já era. Eu acredito né? nisso. Mas hoje isso já é muito forte. A gente está aí trabalhando para ficar mais. Entendeu? Entendi. E no âmbito profissional. Mas eu não falei, né, a tal meta. É verdade. Mas então, a meta é conseguir obter resultados. Assim, eu acho que a minha característica, eu posso contribuir numa dinâmica de um time, né? Eu acho que como individual, como eu falei, eu atualmente estou numa certa desvantagem, né, física. Em termos de força. Nesses termos, né, que eu acho que são essenciais, mas que não me impede de obter bons resultados. Claro. Mas no âmbito de time, eu acho que eu consigo contribuir de forma bastante efetiva. Então, o foco é montar um time e ir pro games. No passado teve o TCB já. A gente não tava nem tão bom e foi bom. Deu bom. E games está aí, tem várias oportunidades até com essa temporada nova. Exatamente. Né? Tem até uma pergunta aqui, o que você achou dessas mudanças? Eu achei ruim, né? A gente tinha uma grande vantagem da gente ter um time muito forte dentro da box, né? Com atletas integral aqui da box, e agora com essa super times, eu acho que é uma grande desvantagem para nós, mas fazer o quê? As regras vão mudando, né? Todos os esportes vão se atualizando. E é isso aí. Você falou que se considera uma peça fundamental, uma peça boa para um time, por exemplo. Eu diria que não é boa, tipo, é fundamental. Eu vejo o time Vitória e agora o time Moretz, não seria o que, pelo menos é a minha percepção, não seria o que a gente não seria o que é hoje se não tivesse você no time. Você, é o que eu falei, cara, diferente das meninas, você é o cara que, tipo assim, qualquer circunstância, tá chovendo, tá dilúvio, sei que o Lucas tá treinando. Eu já te falei isso. Tipo, não, eu lembro que você me falou uma vez, cara, você tá matando o treino, o que vai ser de mim? Não, eu sempre, tipo assim, eu sempre gostei muito de treinar, mais até que competir, né? Sempre gostei muito mesmo de treinar. Eu treinava muito mais quando eu era do judô. Fazia 3 a 4 sessões por dia. Sério, eu treinava treino técnico, fazia treino técnico de judô, treino técnico de chão, treinava com os mais novos, que eu era novo, eu era obrigado a treinar com os mais novos lá no Flamengo, e depois eu treinava com os adultos, tudo isso num dia só. Cara. E eu gostava muito mesmo de treinar. Eu gosto até hoje muito de treinar, e assim, é uma coisa bastante natural mesmo, tipo, não vejo como uma obrigação. Acho que se eu não treinar, tipo, vou churriar, vou ficar fraco. Tá estranho, mas assim, tem que treinar, mesmo que tipo, mesmo se eu não tiver nenhuma, assim, não vou competir esse ano, mas eu vou treinar. Isso aí. E a gente falou então dos seus metas e objetivos no campo de ser atleta. Em relação à parte profissional da educação física, você tem alguma coisa em mente no futuro, alguma expectativa? Assim, eu sou ruim nesse negócio, né, de ficar pensando. Sabe, estabelecer metas e correr atrás delas. Eu acho que falta um pouco disso, eu mirar algumas coisas assim, seguir esses objetivos, mas eu penso assim, cada vez me integrar mais como profissional, né, tipo, tornar um profissional completo, ser um bom professor, conseguir ensinar bem. Eu acho que eu estou crescendo bastante ultimamente nesse aspecto, e é isso, continuar crescendo. E assim, eu acho que a gente tem que sempre almejar alguma coisa fixa, né? Tipo, eu quero isso. Mas eu acho que se a gente vai fazendo um bom trabalho, as coisas boas vão vir até nós também. Né? Assim, óbvio que a gente tem que ir atrás, né? E isso vai ser feito de forma natural. A parte de fazer um bom trabalho é se mexer, né? Exatamente. E então você tem alguma preferência? O que você curte mais, ser atleta ou coach? Assim, eu gosto de ser atleta, mas eu gosto dos dois, né? É o que eu falei, eu gosto muito de treinar. E
não gosto tanto de competir, talvez isso já responda, né? Eu gosto muito de ensinar também. Quando eu era atleta de judô, meu técnico, o André, até fiz faculdade com ele. Engraçado, encontrei o cara, tá maluco? Tá aqui na faculdade? Eu acho que ele nem é formado até hoje, mas ele é um grande treinador. Assim, o André e o Beto são os maiores treinadores que eu conheci. E ele me convidou para ser técnico do Flamengo quando eu tinha 18 anos. Lucas, eu quero colocar você na equipe técnica para você orientar os mais novos e tal. Só que a comissão lá do Flamengo não permitiu, porque eles não queriam um atleta na comissão técnica, entendeu? E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito entusiasmado, fiquei muito feliz. Que é isso que eu quero ser treinador, quero ser treinador de judô, preciso disso, eu quero ser treinador. Falei com toda a minha família, eu vou ser treinador do Flamengo. Caralho, tinha 18 anos, estava estudando ainda. E não consegui isso porque a comissão não deixou um atleta entrar na equipe técnica. Então, churriei. E eu até, sim. Qual era a pergunta? O que eu gosto mais? Eu gosto muito dessa parte, de ser coach. Assim, é isso. Eu gosto de ser coach. Legal. Já foi essas aqui. O que você acha? Quais você acha que são características essenciais como atleta e como coach, como treinador? Quais você acha que são as características essenciais para ser um atleta de elite, para chegar nisso? Para ser um atleta de elite? Seja no judô, seja isso no aí, isso vai. Essa resposta vai para qualquer modalidade. Eu acho características físicas. Eu acho que o comprometimento com o que você está fazendo acho que a principal característica de um atleta de sucesso, né? O atleta que se compromete, ele vai ser um bom atleta, independente dos resultados, né? Existem atletas que obtêm resultados que talvez não sejam os atletas que você deve segui-los, né? Existem atletas, não só os atletas que você vê lá no pódio, são atletas de elite. Essa palavra elite é uma coisa nova. Na verdade, isso nunca existiu. É coisa do CrossFit, eu acho que é coisa do Brasil, né? Não sei se isso se fala por outros lugares. Talvez se fale, não sei. Acho que sim. Assim, a grande característica do atleta que obtém resultados é o comprometimento, né? Com tudo que ele faz, seja o treinamento, seja a forma que ele se prepara para ir para o treino, porque não é só treinar, né? É tudo que envolve isso. Então, um atleta que tem um grande comprometimento, provavelmente ele vai ser um atleta de excelência. Não quer dizer que ele vai ser um atleta de excelentes resultados, mas um atleta de excelência ele vai ser. Entendeu? Comprometimento, acho que é tudo, né? Mesmo que os resultados não venham. O cara que se compromete e não obtém resultados, eu acho que ele está com a consciência limpa ali do que um atleta que não obtém resultados e também não teve comprometimento, entendeu? E é a grande assim, questão, né? Assim, ser atleta é tão difícil por causa disso. O atleta se compromete tanto e às vezes ele não alcança os resultados dele. Né? Isso a gente vê bastante. Como se manter motivado? Isso aí. Ainda mais no Brasil, né? Que não tem aquele incentivo a como se manter motivado. Assim, ter o objetivo muito claro para si, né? Ter assim na sua cabeça. Os grandes atletas são aqueles que não desistem, né? Que se lutam até o fim e seguem seguem atrás desse objetivo. E eu acho que o que motiva mais o atleta é o objetivo. Tipo, eu vou alcançar aquilo ali. A minha vida vai ser alcançar aquilo ali. Né? E para isso, comprometimento total assim, primordial, é o mínimo. Né? É o mínimo mesmo. O comprometimento é o mínimo que o atleta tem que ter. Senão nem começa. Se for para fazer uma parada que, não vai dar. Pô, eu falo várias vezes. Você já deve ter visto para um aluno, não vai subir. Pô, então guarda a barra. Né? Então, não tenta. Então, tira o peso aí e vai pro ódio. Tá? Às vezes tá num treino de força, o aluno tá ali bloqueado. Eu acho que não vai subir, não. Não. Então não tenta. Fala pra mim que você vai conseguir. Mesmo que você não consiga.
né? Eu acho que ter claro o objetivo é o que motiva o atleta. Ter assim, o atleta que é motivado, com certeza é um atleta que tem um objetivo a ser alcançado. Se você pudesse falar com o Lucas de 4 anos atrás, o que você falaria pra ele? O que eu falaria? Não sei. Ligou no telefone aí pra falar com o Lucas qualquer coisa. Um recado, não faço um conselho. Ideia. Cara, eu acho que parar de faltar aula na faculdade. Não sei mesmo, tipo, eu acho que tudo que acontece tem um propósito, né? Nada é por acaso. Mas ser uma pessoa mais organizada, né? Eu acho que eu preciso muito disso. E se eu tivesse sido mais organizado, assim, com tudo na minha vida, poderia ter sido um pouco melhor. Assim, não sei mesmo o que falar. Você, recado tá ótimo. Legal. Você falou aí do Beto e do seu técnico André. Esses seriam suas maiores inspirações como treinadores? Assim, além deles, quem você se espelha, quem você olha, seja como atleta, seja como coach? Como atleta, como coach? Assim, eu me espelhar em termos de eu querer ser semelhante, é isso? Que tenha características que você admira, que... Sim, esses dois são grandes treinadores. Eu não tenho, assim, tantas referências, né? Seria referência, isso. né? Com pessoas que eu não tenho contato, né? Se eu não sei o que aquela pessoa faz, assim, não tenho aquele contato com ela, talvez ela não seja minha referência, entendeu? Pessoas que eu tive contato, talvez sejam essas pessoas que eu me inspiro. Né? O Beto, com certeza, é um grande treinador que eu me inspiro nele. O André, na época que eu fazia judô, também, e até hoje, com certeza é um cara que está evoluindo. Quando ele começou, ele era só mais um técnico, e hoje em dia ele é um grande técnico. E esse é o processo, a gente tem que fazer um bom trabalho, né, desde novo, mesmo que seja num lugar só. Ele era atleta do Flamengo e só. E hoje em dia ele é atleta da seleção brasileira, né, por causa do bom trabalho que ele vem fazendo. O Beto também, né, ele sempre foi nosso coach aqui, e cada vez mais a proporção vai aumentando, justamente pelo bom trabalho que vem sendo feito. Atletas que eu admiro, como eu falei, são aqueles atletas que têm aquele objetivo e não param, né? Não desistem, vão atrás dele. Não vou falar, eu tenho um amigo que é atleta de judô, Vitor Penalvi. Eu não admiro ele como... Porra, não admiro é foda, se ele ver essa porra, fudeu. Porque eu sei o que ele faz, mas ele é um cara, porque eu sei o que ele faz, assim, nas entrelinhas, né? Mas é um cara comprometido, ele está muitos anos em busca desse objetivo dele. Se submeteu a muitas cirurgias, muitas mesmo, acho que muitas cirurgias, pra botar, tirar pino, o braço dele é assim, ó. Caraca. E tá lá, meu irmão, tá lá na seleção brasileira até hoje. E assim, no CrossFit, deixa eu pensar no... Não, assim, não tem ninguém assim que... Eu admiro muito o Pablo, né, assim, há uns anos atrás, né, o pessoal me zoava, caralho, o Lucas quer ser igual ao Pablo, porque ele parecia muito... O que ele fazia parecia muito com o que eu fazia, né, aquela loucura de querer fazer tudo loucamente, né. Ele é um atleta que tem os objetivos dele claro, né? Tu vê assim que às vezes ele até passa por arrogante, né, e tal. Mas é isso, gente. Tipo, você vê que as grandes personalidades são assim. E vai ter gente que não vai gostar e vai continuar, né? Quem é atleta, quem tem esses grandes objetivos muito fixos, parece que eles vivem em outro mundo, né? Tu vê assim, não tô falando só de atleta, mas
outras áreas, né? Aquelas pessoas que tem aquele objetivo, o cara é bitolado com alguma coisa, que ele busca incessantemente essa coisa, o mundo dele é diferente. Ele vive em outra atmosfera, né? A vida dele é aquilo ali, aquela coisa. E é isso que eu admiro. Assim, talvez eu não conheça tantas pessoas assim, mas se a pessoa for assim, eu admiro essa pessoa. Essa pessoa, né? Que ela encara a busca pelos objetivos dela independente de qualquer outra situação, né? Eu acho que basicamente isso. Eu não falei se tem ninguém, né? Não, mas não é isso. Ele é o cara que tem objetivos claros. Poderia ser a pessoa que está assistindo. Se você tem um objetivo claro aí na tua cabeça e corre atrás, eu te admiro. Entendeu? Fala pra mim um desafio que tenha sido, que você considera o maior desafio que você teve nessa sua trajetória toda, desde o judô até hoje. E um desafio que pode ser emocional, pode ser físico, psicológico, qualquer coisa nesse sentido. E o que você precisou fazer pra superar? Qual foi a atitude que você precisou tomar, a mudança que você precisou fazer? Como é que foi isso? Se teve também, né? Mas acredito que... Não, todo mundo tem, né? Talvez a gente não consiga lembrar, assim, mas... Não sei. Um grande desafio, uma dificuldade... Uma dificuldade, pode ser. Não sei. Talvez quando eu tenha me lesionado, né, foi um grande impacto pra mim. Né? Eu nunca me vi nessa situação, até porque eu era muito novo, né, 18 anos, acho, 19. E ter que ficar parado, você se sente muito mal, né? Até eu não ter ficado parado tanto tempo, né, porque eu tive... Mas é uma coisa muito ruim e, cara, o que fez eu continuar foi isso. Eu tinha um objetivo na minha cabeça, eu era louco e continuei, entendeu? E é isso, tipo, eu tô mais acostumado com a derrota do que com a vitória. Minha vida inteira eu nunca tive grandes resultados, grandes conquistas, sim, na minha vida como atleta, na minha vida profissional, então tô acostumado com a derrota mesmo. Pessoal, assim, às vezes, até eu falei com você no Qualify, não lembro, o Open. O que pode acontecer? Você não conseguir fechar? Né? Lembra disso? Então, o máximo que vai acontecer é você errar. O máximo que vai acontecer é você perder. Não, levanta e vai para a próxima. Entendeu? Eu acho que os desafios estão aí diariamente. E, meu irmão, não deu certo? Continua indo. Muda o seu rumo, vê o que você vai fazer e continua, não tem isso. Entendeu? Então, tem 2 episódios que eu me lembro durante todo esse tempo, né, treinando com você, que foram muito marcantes, eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo aqui, mas eu sempre me lembro deles, por algum motivo. O primeiro é o episódio da seletiva de 2017 pro TCB, que foi lá na Troia. Eu não sei se foi o último workout, mas era no domingo, foi no segundo dia. Aquele workout que tinha snatches e bar muscle-ups. E caraca, eu lembro que foi uma parada completamente surreal. Eu tava assistindo, eu tava de frente, né? Você tava todo mundo virado pra porta e eu tava te vendo de frente. Cara, eu lembro de ter subido na que tava lotada, eu lembro de ter subido em alguma cadeira ou banco pra assistir. E naquela hora, tipo, ficar arrepiada e os olhos encherem de água, sabe? Porque foi um momento muito maneiro, você fazendo os snatches sem quebrar. E, tipo, você lá na barra e tu quase caiu, tu caiu da barra. E continuou fazendo e, enfim, foi muito emocionante. Queria que você comentasse um pouco sobre esse WOD. Antes desse WOD, né, explicar um pouco. Essa seletiva 2017... foi um momento bem marcante, né? A gente estava muito preparado para essa seletiva e eu estava indo bem, né? Assim, nas minhas expectativas, só que teve uma prova, foi a prova 3, eu lembro até hoje, que era barbell, era 21, 15, 9 clean, shoulder to overhead, overhead squat. E eu vinha fazendo bons resultados em todas as provas, né? Era
acho que se não me engano era a última ou penúltima seletiva e os resultados nossos estavam bons, tipo, para classificar muito tranquilo. E acabou que saiu um pouco do controle, né? Tomei um monte de no-rap nessa prova. E, tipo, aquele momento ali pra mim foi, assim, horrível, né? Tipo, fiquei totalmente desolado, tipo, já era e tal. Saí da prova muito mal, tipo, desesperado mesmo, chorando. O Beto brigou comigo nesse dia, eu lembro, me chamou de maluco e tal, porque a prova era, tipo assim, 21, 15, 9, depois 15, 12, 9, sei lá. 21 de tudo, 15 de tudo, 9 de tudo, e a carga ia aumentando. E eu fiz o 21 tudo direto, e tipo, isso era uma loucura total. Eu queria fazer porque no treino eu tinha feito, e achava que ia dar certo, acabou não dando muito certo, aí o Beto brigou comigo, eu saí chorando, fiquei isolado lá, tipo, caralho, fudeu tudo. Até encontrei o Luquinhas, até o atleta que no ano ganhou a seletiva, eu tava chorando, ele veio falar comigo, eu já conheço ele há muitos anos. Aí eu falei, cara, já era, não sei o que, ele, não, volta que amanhã vai ser nosso. Aí fomos pra casa, nesse dia tava muito mal mesmo. Aí tudo se normalizou e tal, até vi que no ranking não tinha sido um estrago tão grande quanto eu imaginava, né, no ranking da seletiva do Rio, né, não falando do ranking geral. Aí voltamos pro outro dia, fiz a primeira prova, foi boa. Aí na última prova, se eu não me engano, eu tava em 6º lugar e eram 4 vagas. 4 vagas diretas para seletiva, e naquele ano eu estava muito focado mesmo em me classificar, né, e ir bem nessa competição. Aí antes da prova, né, depois do aquecimento, antes de entrar a prova, o Joel, né, que é o organizador do TCB, ele reuniu a galera da última bateria e falou que estava muito satisfeito com o nível da seletiva, que ele não esperava, e acho que era a primeira vez que tinha uma seletiva só do Rio, né, só no Rio. Eu acho que era regional antes, era tipo Minas e tal, aí se juntava, aí mudou, era tipo Minas, não sei o que, e a seletiva era em tal lugar. Aí a seletiva era só do Rio mesmo, só tinha atletas do Rio. Agora que é a seletiva aberta, você pode ir para qualquer lugar, mas antigamente era regional, até acontecia dentro das boxes. Aí essa foi natural e foi a última vez que foi nesse modelo. Aí a seletiva foi só do Rio, e tinham 4 vagas. Aí, tipo, ele foi bastante criticado em dar 4 vagas só pro Rio, como é que você faz isso e tal. E quando ele viu o evento, o nível que tava bom, e ele reuniu a gente lá e deu uma motivada na galera, que ele falou que eram 4 vagas, mas que ele ia levar o 5º. O 5º lugar ele ia pra competição. E eu tava em 6º, né, nessa prova. E, meu irmão, aquela prova era muito boa pra mim, tipo, eu tava muito treinado nessa prova. Era snatch, 4 repetições com 80 quilos, acho que eram 7 barras sobre 14 toshubá e 12, alguns pistas, não lembro quanto que era. E eu tava muito bem pra essa prova e quando ele falou aquilo, irmão, tava na minha cabeça assim, não tô nem aí, vai ser eu que vou entrar nessa porra, tipo, vai ser esse 5º lugar e vai ser eu, porque pelos pontos era onde eu podia alcançar. E eu tinha que ganhar essa prova, eu queria muito ganhar essa prova, pra me libertar, né, daquela sensação que eu tava ruim, né, e fui pra prova. E, meu irmão, fui pra prova, botei pressão total, os snatch eram 4 repetições com 80, a galera fazendo tudo single e eu indo pra doideira, tudo touch and go. E a galera ficou louca mesmo, porque eu sempre fui bem magrinho, né, e a carga era bem pesada e eu metendo as repetições tudo unbroken. No começo todo mundo faz unbroken, né? Faz lá 4 e tal. E quando a galera, no segundo round eu já parou de unbroken, eu continuei 3. No 4º round eu fui unbroken de novo. E acabei ganhando essa prova. Acho que por 1 ou 2 repetições a mais que o Luquinhas, que ficou em segundo. Aí ele me viu assim comemorando, a gente se abraçou e tal. Foi um momento muito maneiro mesmo. A galera ficou doida mesmo com esse ódio. Mas assim, não foi nada mais do que a gente já estava fazendo, né? Só que no momento da competição foi uma energia muito maneira mesmo. Aí a gente sai, né, da competição satisfeito quando a gente consegue mostrar na hora da competição todo o nosso trabalho, né? Todo o nosso dia a dia ali, quando dá certo, é uma sensação muito boa. Foi legal pra caramba. O outro momento que eu me lembro e foi muito marcante também, talvez, não com
a emoção no mesmo sentido, mas emocionante igual. Foi na seletiva do ano passado, aquela fatídica prova do overhead. Essa prova foi carnificina total. Que eram 5 RMs, né, com a maior carga possível lá para overhead squat. E eu lembro também que eu estava de frente para você, Tati estava na minha frente. E aí, uma galera tinha perdido, né, o overhead e você também estava naquela situação lá crítica. Mas o que mais me chamou a atenção foi que nem no cara faltava tipo 5 segundos pra acabar o tempo. Eu botei a barra pra cima, né? E tipo, nem por um instante você desistiu. Essa prova foi foda mesmo. Cara, o seu rosto, a sua feição, sabe, de tipo, tá ruim pra caralho, mas... Vou tentar. Isso foi muito, muito marcante. Fala um pouco disso também. Essa prova, essa seletiva foi uma seletiva assim um pouco atípica. Eu tava muito preparado também para essa seletiva. Acabou que teve essa prova que foi totalmente decisiva para muitos atletas que estavam preparados, né? A primeira prova era uma prova bem pesada, tinha um LPO pesado. Eu fui bem, mas não quanto que eu queria. Tinha 5 repetições de shoulder to overhead. Eu acabei falhando na última. Isso me fez perder algumas repetições, mas fui, né? E essa prova do overhead ela era seguida de uma prova que era muito boa pra mim, pra você também até. E no treino a gente tinha feito sim um resultado surreal, tipo, muito rápido. Era 50 wall balls, 40 toes bar, 30 chest bar, 20 handstand push-up. Era uma prova, porra, não podia ser melhor, né? Só se tirasse esse wall ball aí. Era uma prova muito boa. E no treino eu tinha feito um resultado assim, muito, muito bom. Assim, era o recorde da prova. E lá no dia eu queria bater o recorde da prova. Sendo que não deu. Tipo, a prova não saiu como eu queria. Tinha feito tudo sem quebrar e lá acabei quebrando o toes bar. A pegada tava ruim, a barra era grossa pra caramba. E beleza, saí da prova destruído mesmo, muito destruído. E no treino eu saí da prova bem, tinha feito um tempo melhor até. E logo em seguida a gente foi e testou a teste de carga aqui. Aí aqui no treino eu botei 100 kg no 5 overhead squat. Não foi fácil. Foi assim, duro, mas foi, né? E quando a gente está treinado, né, a gente não tem por que não ousar, né, lá no dia da competição. A gente tem que confiar no nosso treinamento. Assim, os atletas que... Normalmente os atletas que vencem são aqueles que arriscam, né? Que se você não arrisca, você pode vencer, mas talvez você não esteja tão pronto para vencer, mas você arriscou, você acaba vencendo, né? E ali no dia, a gente tinha conversado, eu e o Beto, e estava acontecendo esse grande mar de azar, né, para a galera, muita gente perdendo essa prova, né, tendo que botar pouca carga, ou então até mesmo zerando. E a gente observando, né, aquilo, como eu já não tinha ido tão bem na primeira prova como eu queria, essa prova iria me levantar muito, né? Aí a gente combinou de botar 104 quilos, eu acho, na barra, para fazer as 5 repetições. Que era já mais do que eu tinha feito no treino, né? Mas o Beto mandou, eu fui, né? Saí fudido da prova, fiquei um tempão no chão muito mal. E o combinado era essa carga. Aí eu olhei pra ele com a cara ruim, e aí? Aí ele, você tá bem? E o que ele queria ouvir era, tô. Aí eu, tô, vambora. Aí, pum, botei a carga na barra, descansei bastante. No início da seletiva, eu acho que era por ordem alfabética, né? E na minha bateria eu tava sempre na frente. E o locutor sempre tá falando ali com quem tá na frente. E nesse dia, eu era com certeza a maior carga que tava lá na barra. Aí eu descansei uns 2 minutos pra me recuperar, montei a barra, fiquei lá sentado pra fazer uma tentativa só e pronto. Era o que eu tinha feito no treino, né? A gente confia muito nisso, no que a gente faz no treino pra fazer lá na hora. Aí fui, botei a barra pra cima, já, não, fudido e vambora. Aí fiz 1, 2, 3, 4. Dei uma desequilibrada na 4ª repetição. E a regra era que você não podia passar, tinha uma demarcação, né, um espaço, e você não podia sair, a execução tinha que ser feita dentro desse espaço. Por questões de logística, segurança também.
e eu era a última raia, então não tinha ninguém na minha frente, essa referência não era tão clara ali no momento, né? Aí eu fui até, tipo, se eu por acaso desequilibrasse pra frente, poderia ter começado com a barra um pouco mais atrás, né? Mas eu nem pensei nisso, não tinha ninguém na frente. Aí, beleza. Aí fui, botei pra cima, o locutor já... O Lucas tá com não sei quanto na barra, vamos ficar atentos para esse momento. Aí eu, tipo, fudeu, tá todo mundo olhando. Aí fui, 1, 2, 3, 4. Na quarta repetição eu desequilibrei um pouquinho pra frente. E eu lembro, eu tava com a barra lá em cima da cabeça, tremendo para fazer a última repetição. E eu vi o Joel, que era o head judge, que é o organizador do evento, ele tava lá de head judge. Ele viu que eu pisei na linha e assinou pra judge já pra dar no rap. Eu vi, mas eu continuei fazendo, né? Aí a judge dando no rap, né, sinalizando no rap, e eu tentando ainda, aí acabou que aquela coisa, quando o juiz dá no rap, você se desestabiliza, acabou caindo. Aí faltava pouco tempo, aí tipo, aí o locutor tipo, galera da vitória foi a loucura, vamos Lucas, diminui a carga de segurança. Aí eu olhei pro Beto, e aí, o que eu faço? Aí ele, 96. Aí tipo, beleza, né? Tirei, foi uma redução ridícula, né? Eu tava com 104 mil para 96, foi depois difícil, de ter feito já ainda ia ser muito difícil eu conseguir fazer. Aí tá, reduzi pra carga que ele mandou, botei pra cima, aí joguei pra cima, acho que eu falhei de novo overhead. Aí tipo, faltava 1 minuto, eu acho. Aí chegou alguém e falou, faz só com a barra. Aí tipo, vai aquela parte também do, assim, do orgulho, né? Eu não vou fazer só com a barra, porra. Aí não dava tempo, mesmo se fosse pra fazer só com a barra, não, acho que não dava tempo, faltava 1 minuto. Aí eu tentei de novo fazer com a mesma carga, 96. Era muito pesado, ainda mais muito cansado. Não foi de novo. Aí eu fiquei aquela coisa, nego, meu Deus, tipo, já era, nego já não queria nem mais ver. Aí eu lembro que eu continuei tentando até o final mesmo, faltava 10 segundos, o cara gritou 10 segundos. E tipo, a minha barra tava no chão ainda, eu tinha que pôr pra cima e fazer 5 overhead, não ia dar. E eu fiz o clean mesmo assim. Aí a galera, caralho! Aí eu larguei, quando acabou aquilo, eu caí no chão, fiquei assim, muito mal, fiquei muito tempo caído no chão. Não era fadiga, era mesmo aquela sensação de tragédia. De tragédia total, né? Fiquei lá no chão desolado, aí a galera veio me cumprimentar, os organizadores que já me conheciam, né, vieram falar, caralho, não sei o que doideira, tinha que ter feito só com a barra. Aí eu olhava pro cara falando isso pra mim, tinha que ter feito só com a barra, eu, porra, tá de sacanagem. Tipo, 100, né? Hã? Tinha que ter feito com 100. Tinha que ter feito com 100, porra, não tinha que ter feito só com a barra. E foi um momento muito, muito difícil. Aí a gente sai muito mal, não quer nem voltar no outro dia, porque a gente sabe que o nosso objetivo era se classificar. Tipo, ano passado a gente participou por times, mas, assim, pessoalmente, com certeza o nosso objetivo era ir no individual. O seu também, né? Mas naquela situação você optou por ir por time, mas dentro da gente ali, a ambição individual ela é fundamental, né? Independente se você está competindo. Até para poder levar o time. Exatamente. Né? Se você é um atleta, na minha opinião, né? Assim, um time só, eu acho que não vai vencer um evento. Acho que 4 atletas comprometidos com o time sim podem vencer um evento. Por exemplo, agora, né, nessa mudança das regras, né, que você pode fazer super time, a gente está vendo exemplos disso, né, atletas individuais isolados se juntando, estão obtendo bons resultados, do que times que já tradicionalmente só treinam juntos. Por exemplo, o caso lá do Froning, né, que não conseguiu se classificar em 1 ou 2 momentos, né, e antes eles eram totalmente soberanos, e por causa dessa situação de eles conseguirem botar 4 atletas comprometidos nesse objetivo, tá se sobressaindo. Então o time ele não é só o time, né? São ali atletas comprometidos em prol no objetivo específico, né? E naquela situação realmente
ninguém pensava em ir de time. A gente faz seletiva para se classificar no individual, né? Ter ido de time, na nossa situação, foi um plano B. Né? Você concorda? Concordo. E aquilo ali na hora é horrível, né? Horrível. Até para você mesmo, que conseguiu fazer as repetições lá, mas fez com uma carga muito baixa, então fora do planejado, então você volta no outro dia, né? De certa forma, pouco caralho, já era, não vai dar. Então eu vou completar aqui porque a gente não vai desistir, né? Mas vai desmotivado, né? Para o restante do evento. Acabou que aconteceu e não me classifiquei, obviamente, fiquei com 0 naquela prova, fiquei 400 e tantos naquele WOD. E a gente se classificou por time, fomos lá, fizemos uma boa competição, ficamos em segundo. E mesmo a gente zerando essa prova, eu zerei, Ana zerou, a gente ainda ficou em segundo no ranking geral, né? E fizemos uma boa competição lá no presencial, que é o que importa, né? A seletiva é para ir lá e a gente tem que dar o melhor lá no objetivo final, né? No caso, a gente faz seletiva para ir para um evento e lá no evento é o que importa, né? Legal. Eu queria só falar que, enfim, são 2 momentos muito marcantes e que, independente do resultado que eles trouxeram, de resultado absoluto, né? Eles trazem muito aprendizado, eu acho que para você, mas também para todo mundo que treina com você, que aprende com você todos os dias. Nós, atletas e seus alunos também, mas aqui, falando especificamente de nós aqui. E, assim, esses momentos que acontecem com você mesmo absorve ensinamentos, né? Tipo, nós vamos crescendo com os erros e com os acertos também. Eu ter feito um bom WOD naquela seletiva me fez aprender, eu ter feito um WOD horrível me faz aprender também, e a gente vai aprendendo diariamente pra gente estar sempre subindo, né? Buscando melhorar. Algum último recado, algum conselho que você dá pra galera aí que tá na luta? Então, não, focar no objetivo e absorver cada momento, sejam bons momentos, sejam momentos de derrota, às vezes uma derrota muito amarga, para você aprender e na próxima vez esse erro você não cometer mais. Esse ano vai ter, esse erro a gente não comete mais. Não pode. Não pode. Então é isso, absorver cada momento, seja um momento bom, seja um momento ruim, em prol do seu benefício, do benefício do conjunto, né? É um erro que provavelmente a gente cometeu lá naquela situação. A gente, que eu digo, fui eu que errei ali na hora. Fui eu que perdi a minha vaga, fui eu que fiquei último no evento. Mas eu tenho certeza que não foi só eu que aprendi. Ao redor todo do nosso time, a gente engrandeceu com esse momento juntos. Né? Então, é isso, pegar cada momento bom, momento ruim, e saber lidar com ele, saber aproveitar ele para alguma coisa. Não é só, passou, esquece aquilo. Não, você não pode esquecer aquilo. Muita gente fala, o que foi para trás não tem que olhar. Certamente você tem que olhar para trás, ver o que aconteceu, para ou você manter, está dando certo, mantém, ou né, pega algum ponto, ou deu errado, muda tudo, alguma coisa. Algumas pessoas pregam isso, né? Já passou, cara, esquece. Não tem como você esquecer, né? Não tem como. Isso nem existe. Às vezes a pessoa fala que, passou, já era. A pessoa tá falando isso da boca pra fora, pra aparecer de repente. Né? Passou, meu irmão, tem que lidar com aquilo. Né? Tem que lidar, tem que aguentar. Foi você, ou foi alguém, ou foi uma orientação que você deu que deu errado. Entendeu? Você tem que aprender com aquilo. Não pode simplesmente falar, já passou, esquece. Senão não cresce, né? Não existe. Legal, Lucas. Legal. Tem uma pergunta que eu sempre faço no final. Você já assistiu alguma? Já assistiu? Pode bem ensaiado, né? Já sabia que ela ia vir? Nem ensaiei. Que é o seguinte, imagina que tem um espelho aí na frente, você tá se vendo. Pergunta viva. Mas ela tem que responder. Tu vai responder a tua? Ué, claro, né? Já ensaiou, né? Todo dia eu tô ensaiando, por enquanto. Tem um espelho ali na frente e você tá vendo o Lucas. E eu quero que você descreva pra mim quem é o Lucas. Falar de si mesmo é foda, né? É horrível, né? Por isso que eu nem queria fazer essa entrevista aí. Acho que não tem jeito. Foi boa. Deixa eu ver.
Lucas. Não sei, cara. Um cara que tá. Eu acho que é uma pessoa em construção. Acho que todos nós somos. E temos que reconhecer, né? Assim, eu acho que se você acha que você já chegou no seu máximo e só lhe resta descer, né? Eu acho que você é uma pessoa sem motivo, né? Pra continuar. Então eu acho que sou uma pessoa que está em crescimento, né? Tanto pessoal, profissional, atlético, tudo. E que quero muito mais, entendeu? Crescer em todos os aspectos. Tá bom essa resposta? Acho que é isso, tipo, uma pessoa que tem muito a melhorar, né? Muito mesmo. Organizar melhor, tudo isso. É isso, crescer. Faz parte desse processo, né? Legal. Valeu. Valeu.